E a palavra de hoje eu quero dar continuidade numa palavra que falamos aqui na semana passada. Veja que o apóstolo Paulo diz na primeira carta ou na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 1, verso de número 8. Diz assim: irmão, não queremos que vocês desconheçam as tribulações na província da Ásia, as quais foram muito além da nossa capacidade de suportar, a ponto de perdermos a esperança da própria vida. Querido, esse é um momento de muita angústia na vida do apóstolo Paulo. Esse primeiro capítulo ele já começa falando sobre algumas tribulações, algumas lutas que ele enfrentou. E ele começa a falar sobre a consolação de Deus para o tempo da aflição. A primeira carta de Paulo aos Coríntios, ela é muito utilizada, até porque ela trata de muitos problemas da igreja atual, muitos problemas que Paulo enfrentou naquela igreja, serve também para as igrejas dos dias atuais e tem sido muito, uma ferramenta de Deus para o tempo presente. A segunda carta, ela já não é tão lida como deveria ser e acaba sendo uma carta um tanto esquecida em alguns detalhes, mas ela foi muito necessária para que Paulo tratasse de alguns problemas, inclusive de uma rejeição que ele estava recebendo. Ele começa falando na carta sobre o seu apostolado, dizendo: olha, eu fui chamado pelo Senhor, o Senhor foi quem me chamou, eu vi, o Senhor, eu tive uma revelação direta dele para a minha vida. E eu também sou o plantador desta igreja. Eu sou aquele que o Senhor utilizou, a ferramenta que Deus utilizou. Mas a ingratidão era muito grande, E as pessoas não conseguiam ver, ou não queriam ver, enxergar a importância e relevância de Paulo para aquele ministério, para aquele momento, para aquilo ali que eles estavam vivendo. Então o apóstolo Paulo, ele começa a retratar, ou tratar desses assuntos nessa carta. Vai falar sobre o seu sustento pastoral, o seu chamado, a importância dele na plantação daquela igreja, e ele vai tratar até das questões do desprezo que a igreja tinha pela sua mensagem, pela sua exortação, todas aquelas aflições que Paulo está enfrentando ali, ele vai tratar. E agora ele começa a tratar sobre a dor que ele está sentindo no seu ministério. Uma dor que lhe incomodava, a aflição que lhe incomodava, a angústia que lhe incomodava, que chegou um momento dele desesperar da própria vida. Paulo está dizendo aqui: olha, teve um momento que eu perdi a esperança da minha própria vida. Eu vi a morte e a única coisa que eu esperava do outro lado, no máximo, era uma ressurreição. Aguardar o dia em que o Senhor iria me ressuscitar. Porque para aquele momento, naquela aflição que a gente viveu na Ásia, eu não tinha mais esperança de sair vivo daquela situação. Então Paulo está dizendo aqui uma dor muito grande. E às vezes nós também enfrentamos. E às vezes nós nos perguntamos assim: Senhor, por que dói tanto? Por que sofremos tanto? Por que a gente passa por isso? Por que eu estou passando por isso? Por que eu passo com isso na minha família, com os meus filhos, com meu esposo, com minha esposa? Por que a gente passa por esses momentos, por essas dificuldades, por esses desafios? E aí, a primeira grande lição que Paulo vai nos ensinar é que Deus, ele não nos livra da aflição. Deus não tira a aflição. Deus, ele ilumina, ele consola na aflição. E é isso que ele vai dizer aqui no verso de número 4. Ele nos conforta em toda a nossa tribulação. Então, Paulo não está dizendo que ele livra da aflição, que ele tira a aflição, ele não deixa passar pela aflição. Ele está dizendo que ele nos conforta em toda a aflição. Deu para entender? Então, às vezes a gente está orando para a gente se livrar da aflição. O próprio Jesus nos dá um ensinamento sobre isso. Ele diz assim: olha, Pai, não tira de mim esse cálice, Se for possível, tira, mas se não, que seja feita a sua vontade e não a minha. Então a gente precisa entender que Paulo também orou 3 vezes, insistindo para que Deus tirasse o espinho da sua carne. A gente tem um exemplo
daqueles 3 jovens que foram lançados na fornalha de fogo ardente. De fogo ardente. Então, percebe que os 3 jovens, ali naquela fornalha de fogo, não foram livres do fogo, né, de passar pelo fogo, mas foram livres no fogo. As chamas não arderam conforme está escrito em Isaías. As chamas não arderão em ti. Então a gente precisa urgentemente ter essa consciência de que o Senhor nos conforta em toda a nossa tribulação. Há um consolo de Deus, há um conforto de Deus, há uma presença de Deus com você. E a segunda observação que Paulo faz, ele diz assim: porque assim como os sofrimentos se manifestam, assim também nossa consolação transborda por meio de Cristo. O fortalecimento, ele é maior do que a pressão recebida. Paulo já encerra a carta aos Coríntios, na primeira carta, dizendo isso: ele não nos dará um sofrimento maior do que as nossas forças, do que possamos suportar. Junto com a tentação virá também a consolação. Está escrito lá, primeira carta, capítulo 10, verso 13. Então, nessa manhã, meu querido, toma posse disso. Está passando por um momento difícil aí, há um consolo de Deus vindo junto. Deus não te deixa só. E às vezes, mas Ele não te deixa só. Ele não te deixa só. Eu darei o outro Consolador que estará convosco todos os dias. Aí lá Isaías vai dizer, né? Se passares pelo fogo, eu passo com você. Se passar pela água, eu passo com você. Que você passar, há um Consolador constante, presente na sua vida. E aí a gente aprende outra lição com Paulo. Mais uma. Olha aqui versículo 6, que versículo maravilhoso. Mas se somos atribulados, é para nosso conforto e salvação. Se somos confortados, é para o conforto do qual se torna eficaz e serve agora de quê? Paulo vai dizer, vós com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. Então o apóstolo está dizendo no verso de número 6 que ele é confortado, como aquele conforto serve para a igreja, serve para os irmãos que estão lendo a sua carta. Ele diz, estamos sofrendo, estamos passando por esse problema. E isso que a gente está passando serve para vocês. É um fortalecimento. Se a gente está conseguindo, vocês vão conseguir. Não foi isso que Jesus falou? No mundo tereis aflição. Eu venci. Jesus está dizendo que venceu. Então, serve para nosso conforto. O apóstolo Paulo venceu, então serve para nosso conforto. Então, o seu sofrimento que você está passando, há um propósito para você servir a vida de outra pessoa. Há um propósito para você servir a vida de alguém. E aí você fica só se lamentando, chorando, sem querer entender. Deu para entender? Sem querer entender o que Deus está querendo fazer com a sua vida. Há um propósito nisso aí. Você não está sofrendo por sofrer, sofrendo por acaso. Tudo isso que você está passando é experiência de Deus para o seu futuro, para a sua família, para a sua casa, para todos que estão à sua volta. E eu encerro dizendo que Paulo vai dizer no verso de número 9 e 10, que houve um momento que ele chegou a perder a esperança. Isso revela a fragilidade do ser humano. Ele diz, chegamos a perder a esperança, chegamos a perder a perspectiva de tudo que estava para acontecer. A gente achou que ali era o ponto final e já estávamos aguardando a ressurreição. Ô meu querido, tu já passou por algum momento assim que você perdeu a esperança? Você pensou que ali era o ponto final? Paulo não fala, ele não traz pra gente aqui o que foi que aconteceu. Ele, contanto que parece que a igreja de Corinto sabia. E ele diz assim, eu não quero guardar o que aconteceu com a gente ali na Ásia, mas vocês sabem do livramento que recebemos. Então, talvez aqui, esse momento da Ásia, alguns acham que foi aquela situação que Paulo enfrentou em Éfeso, quando
ele combateu a idolatria e Demétrio fez um movimento contra ele, botando toda a população contra ele. E o apóstolo Paulo quase que viu ali a morte bater na porta da sua vida e dar um ponto final na sua história. Será que ele está se referindo aqui à história que aconteceu em Filipos? Que ele prega e depois de expulsar um espírito mau na vida daquela moça, os donos daquela moça ali, que eram os senhores, que era o dono daquela escrava, se revoltou contra ele, porque perderam lucro, perderam ganho, e acabou colocando a cidade toda contra Paulo, e Paulo foi parar no cárcere, apanhou, sofreu, ficou preso ali. Em que momento foi esse que Paulo viveu essa situação que ele disse que chegou a perder a esperança? E eu não sei se você que está do outro lado já perdeu a esperança. Isso revela a nossa fragilidade, o quão dependentes somos de Deus, que tem hora que a nossa vida, meu irmão, a gente não consegue mais enxergar nada. Mas a gente precisa olhar para frente, olhar para o alto, seguir em frente, porque o Senhor é aquele que nos dá vitória. Que Deus em Cristo te abençoe. Que essa palavra fique guardada no seu coração. E eu vou lhe pedir uma coisa, segue aí o nosso canal no YouTube, Renato Bromoschenk, o Facebook e Instagram. Acompanhe a gente. Fique por dentro dos nossos vídeos e das nossas informações. Que Deus em Cristo te abençoe para a glória do nome do Senhor Jesus.